Oi, oi, gente! Tô aqui ao vivo para mais uma live Macetes de Mãe e Clean. Na verdade, a nossa live ela começa às 10 horas da manhã. Eu tô começando aqui um pouquinho antes pra gente aí batendo um papinho, conversando, se conhecendo. Vou trocando umas ideias com quem tá entrando aqui. E às 10 horas em ponto, a gente começa a live para hoje falar sobre o assunto fase da angústia da separação, que é uma fase bem complicadinha que os bebês passam, né? Mais ou menos aí por 7, por 8, por 9 meses de idade. Então, antes disso, a gente vai falar um pouquinho, né? De assuntos que sejam do interesse de vocês, que vocês vão colocando as dúvidas de vocês aí. E aí eu queria pedir para quem já tá por aí começar a me dar uns ois. Dizer oi, dizer como é que tá, se as aulas já voltaram, se as aulas não voltaram ainda, como é que tá. Por aqui as aulas voltaram ontem com o Caê, estão voltando hoje com o Léo. A gente ainda tá na fase da adaptação, né? Teve um pouquinho de adaptação ontem com o Caê, hoje vai ter um pouquinho de adaptação com o Léo, mas foi tudo tranquilo. E deixa eu ver aqui uma coisinha, deixa eu só... entrou. Tava achando estranho que ninguém tava aparecendo pra dar oi. A Gleice Mara acabou de entrar, a Thaís Barbosa acabou de entrar. Bom dia, meninas, tudo bem? A Suelen Ventura entrou agora, a Tatiana entrou. Oi, Tatiana, você tá na Dinamarca, Tatiana. Onde que você mora? A Luciana Souto entrou. Volta às aulas só na semana que vem. Tainara Leão, Alexandra Assunção da Austrália, Alexandra. Eu tenho uma amiga que mora na Austrália, em Sydney. Cláudia Prudence Freitas ainda não voltou, a Leonilda dá um oi também, a Thaís Bahia, a Thaís tem um bebê de 6 meses. Thaís Barbosa pediu uma dica sobre indisciplina na escola, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, a Val deu oi, a Vanessa deu oi, a Gleice Mara deu oi, meu filho estava em colônia de férias, as aulas começam na segunda, gente, tá todo mundo meio respirando aliviado, né, a Fabi dando oi, Beatriz dando oi, Mari dando oi. Quem mais dando oi por aí? Gente, as aulas voltaram do Caí, voltaram ontem, do Léo estão voltando hoje, mas tá uma correria. Oi, olha a Clean também já tá acompanhando tudinho por aqui, tudo bom, Clean? Estamos aqui juntas de novo, eu e a Clean, para fazer mais uma live, né, para bater um papo sobre hoje a fase da angústia da separação, que é um assunto que assusta demais a gente. Né? Quem é mãe, olha lá, uma Shirley Ramos, a Angélica Costa, Andréia Santos, oi Andréia, tudo bem? A Maria Joana Oliveira, ela é de Guaíba, conheço Guaíba, Maria, tudo bem? Leonilda, obrigada, agradecendo as dicas, a Priscila de Oliveira me dando bom dia, a Andresa Andudes mandando um monte de beijo, quem que mais tá entrando aí, vamos ver. Oi, Elaine, tudo bem? A Elaine vai me dar um help aqui na nossa live. A Thaís tá dizendo que os filhos estão na colônia ainda, de férias. A Juscelia Souza, de Brasília. Meu marido trabalha em Brasília, Juscelia. Será que você encontra meu marido de vez em quando lá? Quem sabe, né? Você me conta, viu? Vou te mandar uma foto dele pra você dizer se encontra o meu marido por lá. Que eu quero saber. Tô ligando o meu computador aqui também, para ir acompanhando o meu próprio Face. E já vou voltar a dar os ois para vocês. A Cíntia, a Kelly, a Ellen. Ai, Ellen, obrigada. A Ellen tá dizendo que eu sou maravilhosa e que eu ajudo muito. A Jéssica dando bom dia. A Valesca dando bom dia. Nossa, tá todo mundo acordado hoje. Olha que maravilha, gente. Todo mundo acordou cedo. Volta às aulas. Eu tô olhando aqui pro lado que eu tô mexendo no meu Facebook aqui do computador, só pra ver como é que eu tô aparecendo aqui. Tô aparecendo ok, né? Eu não tô com cara de doidona não, né? Tá tudo belezinha, só tem que cuidar que o meu computador, ele dá umas desligadas sozinho. A gente tem mais uns 13 minutinhos pra bater um papo, né? Se alguém quiser já começar a fazer algumas perguntas sobre algum assunto qualquer, né? Porque até as 10 a gente pode, hoje, enfim, tratar sobre qualquer assunto. E depois das 10 que a gente vai entrar na fase da angústia da separação. A gente pode até falar um pouquinho sobre algumas fases que acontecem antes, algumas fases que acontecem depois. Não tem problema, eu posso responder perguntas sobre isso. Mas o tema é fase da angústia da separação. A Márcia Soraya tá dando bom dia. A Munira tem um bebê de 9 meses, um menino de 9 meses.
que tá na fase da angústia da separação, então é complicada, né? A Fabiana Alves deu um oi, disse que o bebê nasce no mês que vem. Nossa, que seja tudo maravilhoso, corra tudo muito bem. Mais alguém da Austrália? Deixa eu voltar aqui quem me escreveu dizendo que tá na Austrália. A Kel Randy. Hello aqui da Austrália. Eu tenho uma amiga que mora aí que chama Denise, acabou de ter bebê, tem um bebezinho de 3 meses. Maria Joana Oliveira, tô tentando fazer a DD da minha filha de 1 ano, pois voltei a adaptação da filha de 1 ano, porque voltou às aulas no dia 19. Mas como dou de mamar, tá difícil, é mais complicada a adaptação quando a criança mama, né? Mas vai, tem que manter a calma. Volto a trabalhar na semana que vem, minha bebê tem 5 meses, que é aquela fase sofrida, né, que as mães voltam a trabalhar. Angélica Costa, queria saber se tem uma idade certa pro desfraude da noite. Angélica, vou te dizer que não tem, tá? Só pra você ter uma ideia. O meu filho mais velho, o Léo, ele desfraudou da noite com 4 anos e meio. O Caê desfraudou da noite com menos de 3 anos, então vai de cada criança. O Caê desfraudou do dia e eu percebi que ele já estava pronto para desfraudar da noite. Eu tirei a fralda da noite, ele dorme sem fralda, ele não fez nem 3 aninhos ainda. Mas vai de cada criança, então o desfraude varia muito mesmo. Vamos continuar aqui dando uma olhada nas perguntinhas. A Viviane Tonieto, meu filho começou no ano passado a ir para a escolinha. As férias foram de 17 de dezembro até 29 de janeiro. Chora todas as manhãs, mas depois acostuma, depois passa. Cíntia, eu queria saber com quanto tempo posso sair com o bebê com segurança. Cíntia, na verdade essa é uma orientação que sempre quem dá é o pediatra, né? Ele que diz, pode sair, não pode. Mas o que todo mundo diz? Que até 1 mês de idade, o ideal é que você não saia de casa com a criança, para lugar nenhum. Se dá um passeiozinho num parque mais aberto, ok. Para começar a sair um pouco mais depois dos 2 meses, que o bebê já começou a tomar as primeiras vacinas. E tem pediatras que indicam que até 6 meses de idade não é para ir em nenhum lugar público com criança. Então não é para ir em shopping, não é para ir em festa de aniversário, nada dessas coisas. Que isso ajuda muito a garantir que a criança mantenha a saúde, né? Nesse início, quando ele é mais sensível, não tem tantas defesas, que ele fique mais tempo saudável. Para falar bem a verdade com vocês, eu fiz com o Léo isso, né? No início eu era mais cuidadosa, não ia nos lugares. O Léo foi ter a primeira virose dele com 7 meses. E o Caê, eu desenganei. Segundo filho, isso é bobagem, nada a ver. E com 45 dias eu levei ele numa festa infantil. Com 3 meses ele estava internado no hospital com uma bronquiolite, né? Então eu acho que varia muito de criança para criança, mas um pouquinho de prudência no início não faz mal a ninguém. Vamos seguir aqui as perguntinhas. A Cristiane tá dando bom dia. A Shirley Ramos tá dizendo que o bebê dela faz 4 meses e ela volta da licença maternidade em março. Dura essa fase, né, da volta. Às vezes fica mais escuro porque eu tô aproximando para poder subir aqui as perguntas, tá bom, gente? Então, às vezes, deixa eu ver se eu consigo um jeito de não... Porque, vem pra trás, fica mais claro, mais escuro. É que tá com luz atrás, então acaba atrapalhando um pouco a luz aqui. Deixa eu virar assim, será? Não ajudou muito, né? Aqui? Deixa eu ver. Deixa eu mais perto de vocês, que eu acho que melhora. Melhorou. Melhorou? Vamos ver. Que a gente tá ainda na fase da arrumação aqui pra começar a live às 10, né? A gente ainda tem 9 minutinhos aí de organização. Vamos ver como é que eu vou fazer pra deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Mas tá ruim? Tá um escuro ruim? Tá, né? Pelo Facebook eu tô vendo que tá escuro. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque atrás tá muito claro aqui. E a minha janela, não tem o que fazer. Melhorou? Deixa eu ver. Não, tô olhando aqui, olhando lá. Deixa eu ver aqui atrás. E se eu puxar e ficar com o celular na mão? Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Ficou melhor? Não ficou? Fica mais fácil pra mim, pra eu fazer a live. E pra vocês tá legal dessa forma? Porque aí eu consigo conversar com vocês mais de pertinho. Eu vou com o dedo passando pra cima e pra baixo, conversando. Eu acho que fica mais fácil. Acho que eu vou fazer dessa forma, tá, gente?
Rose Poli, oi Shirley, adoro você e suas dicas. Deixa eu passar mais pra cima aqui. Por que que ele não está subindo automático? A Valéria Correia, oi, bom dia, tenho um bebê de 6 meses que vai começar a escolinha segunda-feira. Tô muito angustiada. Valéria, uma dica pra você. A criança, ela sente a angústia da mãe, do pai, enfim, quem estiver indo fazer a adaptação com ela na escola. E aí vai ser mais difícil a adaptação, tá? Então, assim, você tem que ficar calma, você tem que ter certeza que você tomou a decisão correta, que ela vai ficar bem, que ela vai ser bem cuidada, que ela vai ter um monte de gente olhando por ela, que ela vai se divertir com um monte de criança. Então, tenha isso em mente, que você vai mais tranquila, a sua tranquilidade vai passar para a criança e aí as coisas vão fluir mais fácil, tá bom? Tente não ir com essa sensação de, ai, que dor no coração, porque a criança sente, a adaptação vai ser mais difícil. Vamos passar aqui pra cima. A Thaís Barbosa. Shirley, meu filho tem 4 anos. Queria uma dica sobre o relacionamento com os coleguinhas. Fala um pouquinho antes do tema principal. 4 anos, dicas sobre o relacionamento com os coleguinhas. Mais ou menos em que sentido, Thaís? Na verdade, assim, o Léo, quando ele entrou na escola nova dele, né, que era uma escola maior, onde ele fez mais amigos, ele entrou com 4 aninhos e ele fez várias amizades. Eles começaram a ir um na casa do outro para brincar à tarde. Eu fiz questão também de conhecer os pais. Então, eu super incentivo que o meu filho tenha contato com outras crianças, que converse, com brinque, que outras crianças venham aqui, que ele vá na casa de outras crianças. Eu acho que isso é super saudável. O que é legal também é sempre a gente também tentar conhecer os pais. Então, às vezes, marcar um almoço, chamar os pais para vir na casa, ou até numa festinha infantil, se você puder fazer, né, uma festinha pro filho de aniversário, convidar os pais, e aí conhecer um pouquinho melhor. Mas eu acho que vale muito a pena incentivar o relacionamento das crianças desde cedo. A Ingrid Gonçalves, bom dia, minha bebê está com 8 meses, está complicado, só me quer. Exatamente, Ingrid, porque a gente tá, as fases da sua bebê é exatamente a fase da angústia da separação, que é uma fase bem complicadinha, né? Eu sofri muito, porque com o Léo foi uma fase bem longa por aqui, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? A Viviane Amorim, oi, eu volto a trabalhar depois do carnaval, meu bebê está com 5 meses e eu estou angustiada em ter que deixá-lo. Viviane, muita gente me pergunta sobre isso, sobre a questão do fim da licença maternidade, voltar a trabalhar, aquela angústia. Eu acho que eu não passei por isso, né? Quando o Léo nasceu, eu não voltei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com macetes em casa, então eu não vivi isso. Mas o conselho que eu tenho pra dar, com base ao que eu costumo ouvir assim de outras amigas que voltaram a trabalhar, é que a gente muitas vezes a gente não tem muito uma escolha, né? A gente precisa voltar a trabalhar, porque a renda da casa depende do que a gente ganha. Então eu acho que a partir do momento que você sabe que você precisa voltar a trabalhar e que você faz uma seleção, que você decide onde você vai deixar seu filho, se você vai deixar com uma avó, com uma pessoa que vai cuidar dele em casa ou com uma escola, mas que você tem certeza que você está deixando com alguém que vai cuidar bem dele, que ele vai estar em segurança, eu acho que isso já ajuda bastante. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante é sempre a questão do exemplo. Eu acho bacana a criança ver que a mãe sai, que a mãe trabalha, que a mãe tem a vida dela fora, que ela tem a independência dela, que ela tá produzindo. Eu acho que sempre são uns exemplos legais a ser dados. Então, por exemplo, esse ano eu também tô numa rotina bem diferente com os meus filhos. Eu devo ir para um espaço de coworking, trabalhar todos os dias, de segunda a sexta. Então, eles também vão ver a mãe trabalhando fora de casa. E esse na verdade, é um exemplo que eu quero dar para eles. Eu quero que eles me vejam trabalhando. Então, acho que tente não se culpar, tá bom? Sobre isso, sobre essa questão de você ter que voltar a trabalhar. A Gabriela Jung, Macchioli, tenho gêmeas e elas vão pra escolinha, tô preocupada. Gabriela, aquilo que eu sempre falo sobre a escolinha, até tem uns posts no blog sobre isso. Se você selecionou bem a escolinha, se você foi lá, visitou, sentiu que é um ambiente legal, que as crianças são bem tratadas, que as profissionais são carinhosas, fica tranquila, tá bom? Eu acho escolinha uma coisa assim maravilhosa. Eu sempre gostei de escola para os meus filhos. Os meninos entraram cedo na escolinha e eu sou super a favor. Então é uma coisa que eu acho bem bacana. A Bárbara Letícia, não sei sobre a angústia da separação, mas meus filhos não aceitam dormir no berço por nada, choram demais durante a noite, só param quando ficam comigo, são gêmeos e mamam.
ainda na madrugada, né? Eu imagino porque cortou um pouquinho aqui a frase. A fase da angústia da separação, que a gente já vai começar a falar daqui a pouquinho, né? 3 minutinhos começa. É uma fase que ela começa a acontecer mais ou menos ali pelos 7 meses. Mas tem bebês que, claro, são super apegados aos pais desde o início. Rafaela, bom dia. Minha bebê tem 5 meses. Será que é legal viajar com ela? Rafaela, acho que se você fizer uma viagem de carro, não tem muito problema. Viagem de avião, dá uma conversada com o pediatra antes, porque muitos pediatras indicam viagem de avião só depois dos 6 meses, mas tem bebê que viaja de avião com 4 semanas, né? Não tem muito o que fazer. Mas dá uma conversada com o pediatra consegue te orientar direitinho, tá bom? A Márcia Soraya tá falando aqui que a bebê vai pra creche. Estou angustiada, tem 8 meses, o que eu faço? Márcia, desangustia, tá? Essa é a minha dica. A primeira vez que eu botei lá na escolinha, ele tinha exato 8 meses, ele não acabou tendo que sair em função da alergia, ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, ele não ficou muito bem em função da alergia que ele tinha específica, a gente tirou, mas eu acho que 8 meses sem problema nenhum, não fica angustiada, a criança sente a sua angústia, tá? Se você foi, visitou, conheceu o lugar, viu como é, sentiu o carinho das pessoas, das profissionais, fica tranquila que a sua tranquilidade vai ajudar na adaptação dele, tá bom? A Vivian Tonieto, esqueci de dizer que tem 3 anos. Vivian, perdi o primeiro comentário que você fez. Shirley Ramos, como preparar o bebê para o berçário depois de passar tanto tempo só com a mãe? Na verdade, é uma fase, né, de adaptação que muitas escolinhas, muitos berçários fazem. Muitas crianças adaptam muito rápido, a mãe fica lá durante um dia, faz a adaptação um dia e pronto, tá tudo bem. No dia seguinte já não precisa ir. Tem mães que ficam 1 semana, ficam 2 semanas tendo que ir e acompanhar a criança. Então, eu acho que vai muito da segurança que a mãe passa para a criança. Então, por exemplo, ontem eu fui deixar o Caê, né, na escola, já é o 2º ano, não é uma escola nova, mas ele tá indo para a turma da tarde, ele estudava de manhã, agora a turma dele é à tarde. Ele tava um tempão grudado comigo, ele tá super grudado comigo. Só que o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, eu falei, olha que delícia, olha que gostoso, tem os amiguinhos, tem a caixa de areia, brinquei um pouquinho um tempo com ele, depois falei, agora a mamãe precisa ir, mamãe tem que levar o Léo no médico. Enfim, expliquei tudo direitinho, dei tchau, dei beijo, nunca saí da escolinha sem sumida da criança, sabe? Tipo, vou aproveitar que ele não tá me vendo e vou sair rapidinho. Não dá certo. Se despeça, a criança vai chorar um pouquinho no início, mas logo depois ela passa e ela adapta e ela fica bem. Então, se você fez uma escolha certinha, de um berçário legal, de uma escolinha legal, de uma creche legal, fica tranquila que vai dar tudo certo, tá bom? A Leonida, parabéns, estou grávida de gêmeos. Você sabe, Leonida, que todo mundo fala que gêmeos é perrengue no início, né? Mas o que eu vejo é que depois que quando as crianças estão maiores, fica muito mais fácil, porque os pais conseguem fazer tudo junto e facilita muito a vida deles. Então, parabéns e saiba que daqui a um tempo você vai dizer, ai, que bom que eu tive gêmeos. A Rosângela Monteiro, bom dia, sou psicóloga perinatal no Ninho Materno em Valinhos. Oi, Rosângela, tudo bom? Que legal, adoro psicólogas, gente, adoro conversar com psicólogas, sempre aprendo muita coisa. Juscelia Souza, meu filho vai estudar esse ano e ele nunca ficou nem em creche, nem em escola. Juscelia, a gente sempre tem uma primeira vez pra tudo, né? E eu acho que aquela coisa da mãe passar a tranquilidade, fazer o filho se sentir seguro. Por exemplo, o meu medo no passado, um pouco eu tinha, que o Léo tava indo pra uma escola muito grande, ele sempre estudou numa escola pequena, ele tava mudando pra uma escola grande, uma escola enorme. Eu falei, vai ser difícil. Mas eu fui no primeiro dia com aquele sentimento de, meu Deus, que escola maravilhosa, que ambiente gostoso, como aqui é gostoso, como ele vai ter espaço, como ele vai ter liberdade. Sabe quanto tempo durou a adaptação dele na escola? 5 minutos. Eu fiquei 5 minutos dentro da sala e a professora falou, mãe, pode descer, vai pro pátio da escola, tá tudo bem, ele tá ótimo, e nunca mais me chamaram. Claro que eu fiquei 1 semana de sobreaviso, né? Mas eu acho que a mãe indo tranquila faz muita diferença. A Munira tá me falando o seguinte, eu li que tem que iniciar o treinamento para desfraude aos 9 meses, o que acha? Eu sou totalmente contra, Munira. Eu acho que, enfim, eu não gosto de ser muito radical, dizendo sou totalmente contra, sou totalmente a favor, eu defendo totalmente essa ideia. Mas, gente, 9 meses, o bebê é muito bebê. Eu acho que 2 anos ainda é uma idade nova para se começar o desfraude.
Muita gente faz com 2 anos. Eu, particularmente, para os meus filhos, acho cedo 2 anos. Eu não fiz para os meus filhos. Esperei 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses. E o desfraude aqui em casa foi assim, barbada. Tirei fralda de um dia para o outro. A Raquel Rodrigo Roger deu bom dia. As aulas voltam na terça-feira. A Thaís Bahia falou o seguinte: Shirley, estou na introdução alimentar do meu baby de 6 meses e eu nunca pensei que fosse difícil. Ele não aceita nada, não sei o que fazer, não aceita comida batida, não aceita comida amassada. Você já tentou BLW, Thaís? O que é BLW? Você coloca o bebê sentadinho num cadeirão, com aquela bandeja na frente, com um prato que de preferência tem alguma ventosa, alguma coisa que você fixe ele que não saia do lugar. E você larga lá os alimentos, os pedacinhos, e deixa a criança ir pegando e amassando e botando na boca como ela quiser. Muita criança que é difícil a introdução alimentar, quando você entrega na mão dela o alimento e deixa ela se alimentar, mesmo ela fazendo a maior sujeira, funciona. Então é a minha dica para isso. A Clean aqui tá perguntando também se vocês estão sabendo que eu tô lá no canal da Clean. Eu tô no canal da Clean, gente, já faz um tempo, desde o final do ano passado. Tem uns vídeos muito bacanas lá. Tem um vídeo muito legal, muito útil para quem tá grávida, onde eu falo do que tem que levar na mala da maternidade do bebê, na mala da maternidade da mamãe. Tem dicas sobre desenvolvimento, né, dos primeiros meses. Tem dica de como estimular o bebê nesse início. Então vale a pena entrar no canal da Clean, é youtube.com/cleanoficial. Muito material, muito conteúdo que eu fiz pro canal da Clean, especialmente para eles, não tem no meu canal. Não adianta procurar, que vocês não vão encontrar. Então vale a pena entrar lá e se inscrever, tá bom? A Tatiane tá dando bom dia. A Angélica desfraudou, dizendo que a Angélica Costa falou que a minha filha desfraudou do dia, mas à noite tá bem complicado. Angélica, o Léo desfraudou do dia com menos de 3 anos. E o Léo desfraudou da noite com mais de 4. Então, minha filha, relaxa. Relaxa, que é o melhor que você tem a fazer. Quem paga a fralda é a gente, né? Então, se o outro quiser falar, olha, seu filho tem que desfraudar. Você responde, olha, que você tá pagando a fralda dele? É você que tá gastando com isso? Não, né? Então, beleza, tá tudo bem pra mim. A hora que eu achar que tem que desfraudar, eu desfraldo e é isso. A Laís Greco me deu um oi. Márcia Soraya, minha bebê vai pra creche, ela tem 8 meses, estou muito angustiada, o que faço? Márcia, voltando já naquilo que eu falei, eu acho que não dá pra ter essa sensação de angústia. Você tem que ir com calma, com tranquilidade, porque o bebê sente o que você sente. Se você for angustiada e sair de lá angustiada, ele vai ficar lá angustiado. Se você for tranquila, relaxada, sabendo que faz parte, que vai ser pro bem dele, que ele vai aprender um monte de coisa, que vai se desenvolver, que vai se divertir, que vai conhecer outras crianças, vai ser ótimo pra ele. Passando aqui pra cima, como é a adaptação de um bebê de 7 meses na escola? Cássia, obrigada pela sua pergunta, porque são 10 horas e 5 minutos e a gente falou que ia falar sobre a fase da angústia da separação. E a fase da angústia da separação, querida, ela começa por volta dos 7 meses de idade. Então, o que eu posso ir te adiantando sobre a sua pergunta aí, sobre essa questão da adaptação da criança com 7 meses na escola? Tende a não ser muito fácil. Por quê? Porque nessa fase a criança, ela tá super apegada à mãe. E por que ela tá super apegada à mãe? A criança, até os 6 meses, ela se sente, de certa forma, uma extensão da própria mãe, né? Ela identifica que a mãe é a mãe, que ela é ela, que são 2 corpos diferentes, mas ela é muito grudada, ela não reconhece muito as pessoas em volta. E quando chega os 7 meses da criança, 7, 8 meses, 9, algumas crianças um pouco mais tarde, elas têm aquela fase em que elas começam a ficar com medo que a mãe, por exemplo, saia e não volte mais. Então, que a mãe, por exemplo, saiu, foi na cozinha, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Elas percebem mais claramente que a mãe é um ser, ela é outro ser, elas não estão grudadas, né? E aí, quando a mãe não tá por perto, bate um certo desespero na criança. E aí, se você tá colocando a criança nessa fase na escola, não tem problema, não é que não possa colocar, pode, mas talvez a adaptação seja um pouquinho mais complicada. E que eu acho que ajuda muito nessa questão da fase, né, da angústia da separação. Antes da fase da angústia da separação, antes dos 7 meses, é que no caso a sua bebê já chegou nos 7 meses, mas uma bebê que ainda não tivesse chegado lá, é você fazer algumas brincadeiras, onde você faz aquela coisa de aparece e desaparece.
Aparece e desaparece. Então é aquele esconde-esconde. Você pega um pano, aí você esconde seu rosto atrás do pano e diz, cadê a mamãe? Aí a criança vê que a mãe sumiu, mas o pano desce, ela vê que a mãe voltou, a mãe tá ali, a mãe some da vista dela, mas a mãe não some pra sempre. Então, eu acho que é importante na escola que você vai colocar a sua bebê com 7 meses, você conversar com eles e perguntar como é que é a adaptação. Você vai poder ficar lá um pouquinho dentro da sala, por exemplo, uns minutinhos, uma horinha, e depois você vai poder se ausentar e esperar no pátio da escola, em algum local que, caso a criança te chame, você esteja por lá. Eu acho que conversar muito bem com a escola sobre isso, sobre adaptação, ajuda muito. Porque a criança tende a ter uma adaptação mais difícil aos 7 meses em função da fase da angústia da separação. Que é essa fase que a criança acha que porque a mãe não tá mais ali na frente dela, ela pode ter sumido. E não é uma coisa que acontece, né? A mãe vai e volta todo dia, em várias situações. Uma outra coisa muito importante pra gente fazer com os bebês, desde que eles são muito bebezinhos, que ajuda, né, até como uma preparação aí pra fase da angústia da separação, é você sempre se despedir da criança. Então, independente de onde você tá indo, da idade que a criança tem, você chegar e falar tchau. Então, aquela coisa que algumas mães fazem às vezes, tipo, eu vou aproveitar que ele tá ali, ó, tá olhando pro lado, tá vendo TV, não percebeu, eu vou sair correndo e já volto. Gente, não funciona, porque a hora que a criança perceber que você não tá em casa, vai bater um desespero. Então, é melhor você chegar até a criança e sempre explicar, ó, a mamãe tá saindo, a mamãe vai no mercado, a mamãe volta dentro de tanto tempo, a mamãe volta no fim do dia, a mamãe está saindo, mas a mamãe vai voltar. Então, é melhor você deixar a criança chorando na sua frente, vendo você sair, você se despedindo dela, do que você sair escondida. Isso vale para esse período anterior à fase da angústia da separação, vale para o período da fase da angústia da separação, vale para o pós-período da fase da angústia da separação, vale para a adaptação na escola, sempre se despedir da criança e sempre falar a verdade para a criança. Então, por exemplo, se você vai numa festa de casamento e você vai ficar horas fora, e você vai deixar seu filho aos cuidados de alguém, não diz aquela coisa, a mamãe vai ali rapidinho, 5 minutinhos já tá de volta. Aí a criança não tem noção de tempo, mas percebe que o tempo tá passando e a mãe não volta. E aí ela começa a pensar, poxa, minha mãe me mentiu, o que tá acontecendo? Quando ela volta? Né? Então eu vou seguir um pouquinho mais aqui com as perguntinhas. E falando, né, da fase da angústia da separação, eu tô vendo que tá surgindo muita pergunta também sobre adaptação escolar, como a gente tá na fase da adaptação escolar. Vou conversar, eu acho que a Clean não vai se importar se eu responder algumas perguntas também sobre isso, porque é um assunto que a galera tá com dúvida agora, né, e tem muita gente que tá justamente botando os filhos na escolinha na fase da angústia da separação. Por quê? Porque as empresas, elas dão 6 meses de licença maternidade, certo? Né? Que algumas, a licença maternidade por lei são 4, mas algumas são a empresa cidadã, não sei como é que chama, dão 6, e daí a mãe aproveita mais um mês de férias, dá o quê? 7 meses. Chegou nos 7 meses, acaba a licença maternidade, acaba as férias da mãe, a mãe vai colocar a criança na escola, e aí acontece justamente o quê? O período da fase da angústia da separação. Então, eu acho que dá pra gente juntar um pouquinho, sim, esses dois assuntos aqui, porque eles têm bastante a ver. Deixa eu passar aqui pra cima. A Angélica Costa tá dizendo, a minha bebê teve bronquiolite. E olha que só saiu de casa aos 2 meses. Então, Angélica, acontece isso. Tem algumas mães que realmente, algumas crianças que realmente elas acabam tendo um sistema imunológico não tão preparado, não tão forte. Isso eu acho que independe, claro, bebês amamentados, eles tendem, né, a ter mais defesas, mas, por exemplo, o Caê foi um bebê que foi amamentado exclusivamente no peito até 6 meses, e depois ele mamou até 1 ano, e na verdade o Léo, que não era amamentado no peito, porque, enfim, eu conto lá toda a história, o que aconteceu, os problemas que tivemos, o Léo ficava muito menos doente de viroses e tal do que o Caê. Então isso também varia bastante. Laura Braga Vieira acabou de entrar. Bianca Dorfei, bom dia. Fazer uma viagem de 6 horas de carro com um bebê de 3 meses pra praia é muita ousadia da minha parte? Bianca, eu acho que não. Sabe por quê? Se o seu bebê já costuma ficar no bebê conforto, é um bebê que costuma dormir
no carro, entra no carro, pega no sono, dorme, eu acho que dá pra arriscar sim. Vai ter um momento que ele vai ficar acordado, vai ter um momento que você vai se você já tá sentando no banco da frente, né, do carro e deixando ele sozinho atrás, você vai ter que pular pra trás e ficar um pouquinho com ele, talvez vai ter que ter um momento que vocês vão ter que parar o carro por aí e descer todo mundo do carro e dar uma esticada nas pernas, mas eu acho que dá pra encarar. Tatiane Salvador, meu filho tem 5 anos e até hoje não dorme a noite toda. A maioria das vezes quer dormir na minha cama. O que posso fazer? Tatiane, eu acho que às vezes vale dar uma investigada. Por que eu tô falando isso? Eu tinha um sobrinho que ele não dormia também até 8 anos, até 5 anos. E a mãe dele não aguentava mais. A mãe dele dizia, tô 5 anos sem dormir, não sei mais o que fazer. Eles procuraram um otorrino, descobriram que ele tinha adenoide, ele não respirava, ele tinha problema para respirar à noite, ele não conseguia respirar. E aí isso fazia com que ele acordasse. Então tem que às vezes dar uma investigada mesmo, conversar com o pediatra e ver. Agora, se é um costume de realmente dormir na cama, aí é uma coisa que vocês vão ter que fazer uma transição gradual, né, com a criança, por exemplo, dorme na cama, então vamos passar um tempo botando um colchão para dormir no chão, aí depois desse tempo, colchão para dormir no chão, vamos levá-lo ele pro quartinho dele, e eu fico uns dias no colchão, no chão, no quartinho dele, e aí depois separa, ele fica no quartinho dele e você no seu, talvez seja uma alternativa, não tem uma receita pronta que funciona, é tentativa e erro, tá bom, Tatiane? A Lidiane aqui tá falando que tá no escuro, mas eu acho que já clareou, né, eu mexi um pouquinho aqui na tela, tô segurando. A Tatiane Oliveira tá falando, por mais que seja difícil, eu também fiz isso e amamentei até os 3 anos, graças a Deus minha filha só teve infecção de garganta e nenhuma virose, não sei se foi coincidência ou não, mas Tatiane, não, realmente assim, a amamentação ela faz uma boa diferença na saúde do bebê. Fernanda Becker pediu pra eu virar a câmera, olha, Fernanda, que boa ideia, vira a câmera para a parede, aí vai ficar melhor. Realmente. Assim melhorou, né? Tá mais claro agora. Ficou bom, tá bom. A Juscelia Souza, assim tá bom. Sim, tá melhor. Gente, eu acho que eu tô com muito comentário atrasado, que esses comentários são um pouquinho de antes. Tem um bebê de 6 meses e começa a escola no dia 21. E um de 4 anos que também começa no dia 21, com o coração apertado pelo maior. Há alguma dica? Eu acho que assim, eu acho que nessa hora o que precisa mesmo, assim, de mais atenção, mais cuidado é o menor. Se tiver alguém para acompanhar o mais velho, alguém de confiança, o vô, a avó, o pai, ou alguma coisa que acompanhe o mais velho no primeiro dia, na adaptação, eu não sei como é que funciona, eu acho que vale a pena vocês tentarem. E não tem muito jeito, eu também tenho 2 filhos, eu tenho um menor e tenho um maior, e em muitas situações acaba que a gente, o maior tem que enfrentar uns perrengues um pouquinho maiores mesmo, porque eles já entendem um pouquinho mais, né? Então é isso, e a gente tem que acalmar nosso coração, porque ser mãe é ter que tomar decisões, e a gente sempre toma as decisões pensando no que vai funcionar melhor, né, pra todo mundo. Então vamos seguir aqui. Não podemos, exatamente aqui, ó, a Alessandra tá falando, não podemos passar insegurança para as crianças sobre a escola, de jeito nenhum. A criança, ela tem que entender que a escola é um lugar gostoso, que a escola é um lugar legal, mesmo que a criança esteja lá na fase da angústia da separação, que são 7 meses, que você acha que, ai, não vai entender, não entende nada. Não, não é assim. Se você tá certa daquilo, você tá segura, você tá tranquila, você passa isso pra criança, vai ser mais fácil a adaptação. Rafael Gintner entrou aqui e falou, bom dia, amo seus vídeos, obrigada, com dicas e macetes. Desculpa. Meu bebê nasce no início de março, dizem que sai da maternidade e tem que vir no bebê conforto, mas apesar de termos um fold recém-nascido, a mensagem ficou longa, eu não consigo ver o resto. A verdade é o seguinte, eu não consegui ler o resto, né, da sua pergunta, porque ela corta. Tem que sair da maternidade com o bebê conforto, vocês não são nem autorizados pela maternidade a sair. Se vocês forem de carro, né, se vocês estiverem com carro próprio, vocês têm que estar com o bebê conforto instalado no carro, e só assim a maternidade libera a saída, tá bom? Thaís Montanarim, bom dia, meu bebê tem 2 meses e meio e eu estou cuidando muito com o lance de sair de casa com ele. Ele nasceu prematuro de 32 semanas, com avaliação da UTI de 34. Ficou internado, ela conta um pouco mais também, cortou, eu não consigo ver. Mas, Thaís, eu acho que você tá certa, tá?
Toma cuidado sim, tem gente que vai te chamar de neurótica, mas eu passei pelas duas experiências, eu cuidei muito, não levava o Léo quase em lugar nenhum, só passei a usar ao ar livre. Léo demorou muito pra ter virose, caiu, eu dei aquela desencanada do segundo filho e o negócio complicou um pouco. Michele Nunes, eu queria saber da fase dos 2 anos. O meu começou a responder e ter muita autoridade, não divide as coisas e finge chorar. Queria saber se ter um jeito que possa facilitar as coisas. Bom, vou aproveitar então aqui a pergunta da Michele, né? Voltar um pouquinho no tema da fase da angústia da separação, que é o tema principal do nosso bate-papo de hoje, o que não impede da gente entrar em outros assuntos, né? E a fase dos 2 anos também é uma fase, assim como a fase da angústia da separação. Então, eu vou abordar um pouquinho dos 2 temas aqui. Bom, Michele, voltando um pouquinho na fase da angústia da separação, o que ela tem um pouco a ver com a fase dos 2 anos? Então, na fase da angústia da separação, a criança, ela toma um real conhecimento de que ela é uma pessoa, a mãe é outra e existem os estranhos. Então, às vezes, podem aparecer pessoas que a criança... um tio que ela não vê muito, uma pessoa desconhecida na rua, qualquer coisa, ela chora desesperada, ela estranha, ela acaba vendo aquilo como uma ameaça e ela fica muito apegada à mãe nesse período, porque ela tá muito grudada à mãe, né? Nos 6 primeiros meses é a mãe, a mãe, a mãe. Então ela gruda muito na mãe, ela tem esse vínculo muito forte, mas ela começa a perceber que elas não são mais a mesma pessoa, as mães, muitas começam a voltar a trabalhar, a criança vai pra creche, vai pra escolinha, vai pro berçário, então bate esse desespero e a criança, ela passa por uma fase mais difícil. E o que é essa fase mais difícil, né? A dos 7 meses, a da angústia da separação. É uma fase onde a criança, ela dorme pior, ela muitas vezes pode se alimentar pior, ela vai comer menos, ela acorda várias vezes à noite, ela chora muito, se a mãe sair de perto ela chora, ela só quer a mãe, ela só quer o colo da mãe, ela não quer ir com outras pessoas, é uma fase complicada. Aí entrando aqui na fase dos 2 anos, né, que também é uma fase complicada, essa também é uma fase que ela tem um marco muito grande, que é o de que a criança, ela, lá nos 7 meses, ela percebia que ela e a mãe eram seres separados, não eram grudados e não poderiam estar sempre juntos. Nos 2 anos, ela começa a perceber que além de ela ser um ser separado da mãe, que ela é um ser único, é ela mesma, né? Ela é um ser, ela é ela começa a achar que ela pode muito mais do que na verdade ela pode. Então o cérebro dela muitas vezes faz raciocínios e ela quer comunicar, ela quer alguma coisa, ela quer um objeto, ela quer uma brincadeira, ela quer passear, ela quer ir em algum lugar. O cérebro dela tá pronto para aquele pensamento, mas ela não consegue expressar. E aí, ela não consegue dizer o que ela quer. E aí, ela fica nervosa. Por quê? Porque a linguagem não tá tão desenvolvida quanto o raciocínio dela ainda tá. Ou uma situação mais física. A criança quer subir uma escada, a criança quer acompanhar o irmão mais velho, ela tem já esse ímpeto, ela já tem essa sensação de independência, só que ela ainda não tem capacidades cognitivas, de fala e motoras para dar conta daquilo que ela tá querendo. Então o que acontece? A criança fica brava, ela fica irritada, ela faz birra, ela entra em surto, ela se joga no chão, ela briga. E aí tem, claro, umas dicas pra gente lidar com as birras, que é você conversar com a criança, tentar entender o porquê que a criança está fazendo aquela birra, se é alguma coisa que você pode atendê-la, que ela simplesmente não tá conseguindo. Primeira coisa é tentar botar em palavras a birra da criança. Então tá se jogando no chão, tá batendo o pé, você tentar botar em palavras aquilo que ela não tá conseguindo dizer. Por exemplo, você tá com sono, você quer dormir, é por isso, você tá cansado, você quer ir embora desse lugar. Às vezes a criança vai fazer assim, tipo, entenderam o que eu quero, e ela calma. Então você descobre o que a criança quer e atende. Se você puder atender, beleza. Se você não puder atender, a criança está fazendo birra porque ela quer uma faca e quer cortar a cortina da sua casa. Sei lá, não dá. Ela resolveu que ela quer fazer isso. É uma birra que você não pode atender. Você conversa, você explica, você diz que não dá, você mostra, você tenta mudar o foco para uma outra coisa. Então vamos brincar de outra coisa? Porque às vezes a gente bate muito em cima do não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Né, quando a criança tá fazendo a birra. Às vezes mudar o foco, em vez de você ficar, não pode cortar a cortina com a faca, não pode cortar a cortina com a faca, você chegar pra criança um jeito bem empolgadão, assim, falar, e se em vez de a gente cortar a cortina com a faca, a
gente vai dar água para as plantas lá fora? Aí a criança vai esquecer da cortina e da faca e vai dizer, ah, que legal, vamos. E pronto, você conduziu a birra. E vou seguir aqui com as perguntas. Vamos ver se a gente entra em algumas outras aqui de fase. A Ana Graziele Queiroz, bom dia. Minha menina de 6 meses já pode ter essa crise? Ana, pode. O mais comum mesmo é ali pelo 7, mas como eu disse, assim, nem tudo acontece igual, né? Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e meio. Ou seja, a sua filha, ela de 6 meses, ela já pode sim estar entrando na fase da angústia da separação. Que é aquela fase onde a criança fica muito apegada à mãe, no meio da noite ela dormia super bem. A criança dormia super bem, ela tinha um sono tranquilo, ela começou a acordar. Meu Deus, ela começou a acordar, ela acorda diversas vezes à noite, os pais não sabem mais o que fazer, a mãe não sabe o que fazer, o pai aparece no quarto para ajudar, a criança escurraça o pai de lá porque ela quer a mãe. Pode sim acontecer com 6 meses. E aí, o que é importante nesta fase? É uma fase muito difícil para a criança, né? A criança, ela se sente perdida no mundo, ela tá meio perdida, ela tá... Gente, cadê? A minha mãe tá lá, eu tô aqui, como é que funciona? Como é que eu me viro sozinha? Será que a minha mãe vai embora e eu não vou voltar mais? Então, ela tá insegura, ela tá perdida. O que é a dica, gente, para essa fase? Muita calma e muita paciência com a criança. Então, naquela hora que bater aquele desespero na gente, falar, é birra, essa criança tá fazendo birra, eu não vou atender a birra, eu acho que não é bem assim. Eu acho que na fase da angústia da separação tem que manter a calma, tem que pegar a criança, tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que dar um suporte, tem que dar um abraço. E aí a criança ela vai se acalmando, vai vendo que a mãe tá ali, que se ela precisar a mãe tá ali, a mãe tá por perto. E se a mãe precisar sair, que é aquilo que eu já falei, é sempre falar, mamãe tá saindo, a mamãe volta a tal hora, ai, mas eu não consigo sair dizendo tchau porque eu deixo meu filho chorando. É melhor você deixar o seu filho chorando e você voltar pra casa e ele já parou de chorar, do que você sair sem o seu filho ver e na hora que ele perceber que ele não tá ali, ele vai entrar em desespero e não vai saber o que tá acontecendo. Então a criança não pode ficar sem saber o que tá acontecendo, né? Vamos continuar aqui. A Lidiane Pessoa, ela falou: deixei o meu bebê na creche deixar o meu bebê na creche para mim não é um problema, mas a questão do leite sim. Ele mama exclusivamente em mim e não tenho coragem de comprar outro leite. Fico muito triste. Aí a Lidiane, ela escreveu mais algumas coisas, né, que a mensagem cortou, não consegui ver tudo. Lidiane, o seu emprego, a sua creche é próxima do seu trabalho? Existe a possibilidade de você, no intervalo do almoço, ir até lá para amamentar? Existe a possibilidade de você tirar o seu leite, de você ordenhar e deixar uma madeirinha lá para alguém dar, ou para alguém dar no copinho, e você pode continuar amamentando seu filho de manhã quando acorda, seu filho à noite. Então eu acho que assim, quando a gente tem filho, na maternidade nem tudo é perfeito, nem tudo é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria de fazer. Então a gente tem que se virar dentro das nossas possibilidades. Se você puder, por exemplo, no intervalo do almoço ir lá amamentar, ótimo. Se você não puder fazer isso, puder tirar seu leite e mandar para alguém dar lá, ótimo. Se também não der, for complicado, amamenta de manhã, amamenta à noite, amamenta no meio da madrugada, se a criança quiser, que você já está fazendo a sua parte, você está cuidando muito bem do seu filho, tá bom? Denise Palma entrou. Tudo bom, Denise? A Gi França, oi, o meu tem 2 anos e 6 meses e ainda não passou dessa fase, da fase da angústia da separação, né? Na verdade, Gi, a fase da angústia da separação, ela acaba, ela tem um período, né? Ela costuma durar aí, que seja dos 6 aos 10, dos 7 aos 10, dos 9 aos 10, mais ou menos por ali. A partir dali, a gente não pode mais chamar de fase da angústia da separação, tá? Aí realmente a criança ela é mais apegada à mãe, ela tem um vínculo maior, ela sofre um pouquinho mais quando fica longe, mas não é mais essa fase. É realmente uma característica da personalidade da criança que aos poucos pode ir mudando, né? Claro, a criança vai para a escola, a criança começa a conviver, criar vínculos fortes, laços fortes com outras pessoas, então acaba melhorando. Mas aí já uma característica, né, da personalidade da criança. Ó, a Márcia Soraya. Minha filha vai pra creche com 8 meses. Eu estou angustiada, o que faço? Márcia, aquilo que eu já falei no início aqui da live, né? Quem tá acompanhando, a sua filha tá justamente passando pela fase da angústia da separação, né?
ela deve sofrer um pouquinho sim, porque essa separação da mãe num período da fase da angústia da separação, ela é um pouco mais difícil, mas você, Márcia, precisa transparecer calma, transparecer segurança para a sua filha, porque quanto mais calma, mais tranquila, mais segura você estiver com a sua filha neste período, mais calma, mais segura, mais tranquila ela vai ficar na nova escola, no novo ambiente dela, porque eles se espelham muito na gente, né? Então eles olham as nossas reações. Se a gente tá com aquele olho apavorado, aquela coisa, aquela vontade de chorar, a criança vai sentir e ela vai ter medo de ficar lá. Então não dá. Você tem que entrar com aquela sensação de olha que lugar gostoso que eu tô deixando a minha filha, olha quanta criança ela vai interagir, olha que bacana esse espaço, olha que bonitinha essa árvore, olha esse brinquedo não tem em casa, ela vai gostar. Então empolgue-se você com o espaço, empolgue-se você com a experiência, que você vai passar isso para sua filha e ela vai ficar muito mais tranquila lá e vai se adaptar muito melhor. Ontem, na reunião de pais da escola do Léo, foi legal, porque teve um bate-papo, né? O Léo já é o segundo ano na escola, então é uma adaptação só mesmo pra gente conhecer os novos professores. E a professora fez um comentário muito bacana, que eu queria comentar aqui com vocês. Ela falou assim, gente, em adaptação de criança em escola, criança pode chorar, pai não pode. Então, assim, a criança tem todo o direito de chorar, de se sentir insegura, de, meu Deus, que ambiente é esse? Eu tô perdida, eu vou chorar. Alguém vai dar um apoio, alguém vai dar um carinho. Faz parte a criança chorar, mas os pais não podem chorar na frente da criança, porque senão eles vão angustiar mais ainda a criança, né? Então, calma, tranquilidade, por favor, passe para ela sentimentos bons. A Marisete Bueno, acho que ela marcou a Bárbara Ribeiro, né, aqui. A Jovelina Neres. Oi, o que fazer para tirar o peito da criança de 6 meses? Jovelina, na verdade, 6 meses eu imagino que você esteja pensando em tirar em função de talvez voltar a trabalhar, alguma coisa assim, né? Saiba que você pode continuar amamentando, né? Você pode, se a sua filha for para creche, você pode amamentar de manhã, você pode amamentar à noite, pode tirar o seu leite para dar na creche durante as horas que a criança estiver lá. Então, não necessariamente você precisa desmamar o seu filho com 6 meses. O ideal, inclusive, que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, é que a criança seja amamentada até 2 anos de idade, né? Junto, claro, com toda a outra alimentação, com comida e tudo, mas que ela mame até os 2 anos. A Adriana Lara conta aqui que o pitico dela tem 2 anos e 5 meses, ainda dorme no mesmo quarto, e acho que quem vai chorar no dia que ele mudar, acho que eu que vou chorar no dia que mudar. Hoje teve choro na escolinha, chorou ele, depois chorou eu. Adriana, controla o choro, tá? Não é que você não possa chorar, vai chorar, mas vai chorar longe dele se tá sofrido. Não chora na frente dele, porque é pior pra ele, tá, querida? É realmente assim, é um conselho de mãe, é um conselho de quem ouviu o conselho de especialista, é um conselho de quem já fez 2 adaptações de criança. Ele tem que perceber que ele tá indo pra alguma coisa muito legal, onde ele vai ser muito feliz, onde ele vai se divertir. Se ele olhar pra mãe e ver a mãe chorando, ele vai achar que ele tá indo pra tortura, né? E a gente sabe que escola não é assim. Escola é um ambiente legal e desde o início eu acho que a gente tem que passar essa visão para os nossos filhos. A Michele Nunes. O meu não sei porque ele fica com o pai final de semana desde os 2 meses. Ele não teve, eu acho. Não sofri com a separação. Hoje ele dorme só, tem 2 anos. A minha dificuldade é achar vaga de creche. Michele, que bom. Se o marido foi super presente desde o início, ficou com seu filho desde os 2 meses, maravilhoso, vocês dividiram. Quando existe mesmo uma outra figura muito próxima, né, que divide os primeiros meses junto com a mãe, a tendência à fase da angústia da separação ela é menor. Então a criança encara melhor essa fase, a criança sofre menos, é bem mais tranquilo. Que bom. Tanto que eu posso dizer que a fase da angústia da separação do Caê, ela foi imperceptível comparada com a fase da angústia da separação do Léo. Por quê? Quando eu tinha o Léo, éramos eu e o Léo, ponto final. Eu tinha uma moça que me ajudava 2 vezes por semana e só. Mas era eu e ele o tempo inteiro. Então, na hora que ele entrou na fase da angústia, da separação, ele sofreu muito, porque ele tinha um vínculo muito forte comigo. Depois o Caê, quando veio, o Caê já tinha gente que ajudava aqui em casa todo dia, o Caê já tinha o Léo,
já era uma rotina que ele saía comigo e via outras pessoas, porque tinha que levar o irmão para a escola, então ele praticamente não teve a fase da angústia da separação, porque teve outras pessoas com um vínculo muito forte com ele, eu não era o único vínculo dele. A Márcia Soraya, adorei você dar atenção às mamães como me ajudou, muito obrigada. Obrigada, Márcia, eu tento ajudar no máximo que eu posso, sempre com conteúdo que eu aprendo no dia a dia com os meninos, com conteúdo que eu pesquiso, com conteúdo que eu aprendo em livro, mas principalmente com conteúdo que eu aprendo aqui em casa mesmo com as crianças. Por quê? Porque, gente, a teoria na prática é completamente outra. Se eu tivesse conseguido colocar em prática tudo que eu aprendi em todos os livros que eu li sobre maternidade, eu teria os filhos perfeitos, eu teria a rotina perfeita, eu seria a mãe perfeita. Então não existe, isso não existe, isso não existe. Cada um tem seus problemas, cada criança tem sua personalidade, cada mãe tem sua personalidade. E aí a gente vai aprendendo muito com o dia a dia, com a experiência. E o que eu tento passar sempre é isso. É o que eu aprendi na minha experiência, o que eu aprendi no meu dia a dia. Eu acho que isso vale mais do que a teoria que está no livro. A Leia Tavares está dizendo que não passou dessa fase ainda, né? Que eu imagino que seja a fase da angústia da separação, mas é aquela coisa que eu digo, né, Leia? Tem crianças que são realmente super apegadas aos pais, principalmente a mãe, e vão ser apegadas sempre, né? Com o tempo vai melhorando, mas elas ainda seguem apegadinhas. A Elisângela Moreira Passos. Minha bebê completa 5 meses no dia 13/2. E em março volto a trabalhar, ela vai para a creche. Ela é um grude comigo, tem vezes que ela não vai nem com os avós, estou preocupada. Bom, Elisângela, minha sugestão, ela tem 5 meses no dia 13/2, né? E aí você volta a trabalhar em março já. Então, o que eu te sugiro? Eu acho que você deve aproveitar esse mês de fevereiro para já começar uma adaptação de deixar ela com outras pessoas. Deixa uma horinha com a avó, depois deixa 2 horinhas com a avó e vai adaptando as coisas, vai ficando um pouquinho longe dela, porque isso ajuda. Na hora que ela for pra creche, não vai ser aquela ruptura super forte, né? Tipo, pronto, ruptura, não tem, minha mãe não tá mais aqui. Ela já sabe que em outros momentos você também saía e daí você voltava e tava tudo bem. E brinque bastante com ela de esconde-esconde. Então você pega uma toalha, pega um lençol, pega uma fraldinha, coloca no seu rosto, se esconda, de cadê a mamãe? Daí você volta a aparecer, porque aí você mostra pra sua filha que você tá ali, você não sumiu, né? A Bruna Rampin falou o seguinte, tem algumas coisas que podemos fazer em casa para já ir preparando a criança. Meu filho tem 10 meses e nem engatinha ainda, tô no desespero. Bruna, o Léo ele começou a engatinhar com 10, quase 11 meses. Tem crianças que não engatinham de um jeito normal. Normal é aquele gatinho mesmo, né? De 4 apoios. Tem criança que arrasta o bumbum no chão. Essa é a forma dele engatinhar. Ele engatinha assim. Então eu acho que cada um tem um jeito. Agora, se você quiser ajudá-lo um pouquinho no engatinhar, coloque ele de barriguinha para baixo, coloca um objeto na frente dele que ele goste, um brinquedo que ele queira, fique chamando para que ele vá, né, se arrastando no chão e aos poucos ele vai percebendo que ele consegue ficar em 4 apoios e engatinhar. Essa seria uma dica. Ana Graziele Queiroz, com quantos meses entra para creche? Ana, depende muito, depende da sua realidade, depende da sua necessidade. Os meus filhos entraram, Caia com 1 ano e meio, Léo com 1 ano e 8 meses. Tem crianças que entram com 1 aninho, tem crianças que entram com 4 meses. Vai muito da necessidade de cada família. Não tem uma idade ideal. O ideal é que a criança entre na creche com 2 meses, não pode entrar antes que isso. Não, o ideal é que a criança entre no máximo até 1 ano, não pode entrar depois disso. Não existe ideal, existe o que funciona para sua realidade, para sua família, para sua necessidade, tá bom? Recadinho da Clean, vamos ver, pessoal. Vocês estão curtindo a live? Deixem um coraçãozinho aqui para Shirley e podem enviar sugestões para novos vídeos também. A gente ainda tá gravando vídeo, tá? Pro canal da Clean. Quem tiver sugestão, por favor, manda sugestões
que eu adoro receber sugestão de vídeo, porque sempre é aquele vídeo que eu sei que a pessoa quer ouvir, que a pessoa tem interesse, que tá curtindo, que é a curiosidade, que é a dúvida que ela tem. E o meu trabalho mais importante mesmo é responder dúvida, é entregar pra vocês o que vocês precisam e não o que eu acho que tem que ser passado. Então vão deixando comentários aí, vão dizendo se estão gostando da live, vão falando se estão gostando do formato que a gente tá fazendo. Comentem aí se estão gostando do horário. A gente fazia a live à noite, né? Porque era um horário que normalmente as mães já tinham colocado os filhotes pra dormir. Mas hoje tá indo super legal o público aqui da live de manhã. Então, comentem aí também se vocês preferem live de manhã ou à noite. Neila Correia Bastos, bom dia. Vivenciei essa angústia da separação de uma maneira avassaladora. Porque a maternidade é isso, paradoxal. No momento em que você deixa a criança, a saudade já... E ela escreveu mais coisas. Deixa eu ver se eu consigo abrir o resto do comentário. Mas eu não consigo, comentários grandes eu não consigo abrir. Mas, Neila, eu te falo que eu também... Eu vivi a fase da angústia da separação de uma forma bem avassaladora com o Léo também. Foi muito difícil. Durou meses. Noites sem dormir. Choro o dia inteiro. Só queria eu. Mas todos sobrevivemos. O Caí já foi bem mais fácil. A Fernanda Cavalcante tá dando um bom dia. A Adriana Lara... Meu filho fez 2 anos, foi 2 anos do xixi, ainda do cocô, está com dificuldade, mas cada bebê tem seu tempo. Exatamente, Adriana. Tem bebês que desfraldam super fácil do xixi, mas preferem colocar... Opa, aconteceu algo aqui. O que aconteceu? Travou. Vocês estão me vendo, gente? Ah, voltou. Ai, medo. Tinha travado, mas voltou. Então, Adriana, cada bebê tem seu tempo. Não tem jeito, é assim mesmo. Cada bebê funciona de uma forma. O desfraude dos meus filhos foi fácil? Foi. Mas dos 2. Mas de outras crianças é muito difícil. Então, vai de criança para criança. A Cristiane Campos está me dando bom dia. A Maristelva... A Maristela Silva tá pedindo, tá dando aqui, ó, Juliana, dica para os gêmeos, ela tá sugerindo, né, para uma amiga. Thaís Barbosa tá deixando um coraçãozinho aqui, dizendo que tá curtindo a live. A Munira Thyssen Bergman Possebon, nome longo, Munira, bonito. Tá dizendo, mais uma vez você me ajudou, curto o blog, o canal, as tuas dicas sempre deram certo sempre. Então começa a curtir, se inscreva lá no canal da Clean, que eu tô lá também, tá? Tô dando muita dica lá no canal da Clean, uns vídeos bem bacanas, uns vídeos bem didáticos, com conteúdo super bem feitinho. Então vale a pena inscrever lá também. Tem que me acompanhar em todos os canais, tem que me acompanhar no canal da Clean também, tá bom, Munira? Vai lá, canal da Clean é youtube.com/Clean Oficial. A Michele Nunes aqui tá contando. Eu fiz o desfraude com 1 ano e 10 meses, demorei 3 dias e ele já saiu de uma vez tanto de dia como da noite. É ruim? Michele, é maravilhoso! Parabéns! É aquela coisa de o quanto a criança tá pronta pra aquela experiência, né? O que acontece? Os meus filhos, eles não estavam prontos para essa experiência nessa idade. Os meus filhos, eles precisavam de mais tempo. Agora, se o seu filho fez com 1 ano e 10 meses, feliz de você, que maravilha! Parabéns, ótimo! A Juscelia Souza. Oi, o meu mais velho, pensei que ia chorar pra trás e ele nem olhou, deu tchau, acredita? Juscelia, erga as mãos, erguei as mãos, e dá, glória a Deus, não tinha uma música que era assim? Então, erga as mãos pro céu e agradeça, que bom, ele é uma criança segura, ele é uma criança que gostou do lugar, o que pode acontecer às vezes, deixa eu te ajudar, né, só pra você não se assustar, ele fica super bem no 1º, 2º, 3º, 4º dia, aí depois ele começa a estranhar. Aí depois, quando ele vai dar tchau pra mãe, ele chora. Isso pode acontecer, isso também é normal, não se desespere. A criança tem os altos e tem os baixos da adaptação, mas ele vai voltar ao normal de gostar, tá bom? Fica tranquilinha. Camila Novato. Meu nome é Camila, vou começar a introduzir a papinha doce e salgada agora com 6 meses na minha filhinha Natália. Não sei se ela vai gostar dessa nova alimentação. Porque ela só mama no peito, eu imagino aqui que seja a continuação, né? Porque esse formato aqui da live, ele corta as frases longas, eu não consigo ver. Camila, crianças que só mamam no peito tendem a ter um pouquinho mais de dificuldade na introdução alimentar, a querer preferir o peito do que a comida. Então, só para você já ir um pouco preparada,
não ficar nervosa, não é regra, tem crianças que mamam no peito e tem uma introdução alimentar super fácil, comem bem, mas caso seja o caso da sua filha de não comer tão bem assim, paciência, calma, não precisa tirar o peito, vou tirar o peito porque eu quero que ela coma bem. Não é assim, continue dando peito. A minha filhada, por exemplo, foi uma criança que ela deu trabalho para começar a introdução alimentar, ela queria peito, peito, peito. Hoje ela continua no peito, mamando nos horários da manhã e da noite, né? Ela tem 1 aninho e 4 meses e ela se amamenta super, super, super bem. Então, com o tempo as coisas melhoram. Gente, eu vou tá com muito comentário na live hoje. Eu vou ter que dar uma subida aqui no coisa e dar umas puladas nos comentários mais antigos. E eu vou um pouquinho mais lá pros comentários do final, porque o que acontece? A live voou, gente. Eu já tô aqui com vocês há quase 1 hora, né? Porque eu comecei um pouquinho antes. E a gente tem mais 20 minutinhos só de live. Então, deixa eu só ver. Meu Deus, tem muito, 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 muito comentário. Eu vou ver lá no final. Gente, demais. Pra eu ficar aqui respondendo tudo hoje. Obrigada. Muito obrigada por você estar sendo assim, de ter entrado tanta gente, ter deixado tanto comentário, ter feito tanta pergunta, tá muito bacana, mas eu infelizmente realmente não vou conseguir responder tudo. Então eu vou começar agora fazendo um pouquinho de baixo pra cima, tá? A Sara falou o seguinte: oi, bom dia, vou passar por esse momento de separação do meu bebê de 2 anos e 1 mês. Acho que vou sofrer mais do que ele. Tô sem coragem. Sara, não demonstre isso. Sara, mostra pro seu filho que você tá forte, que você tá feliz, que ele vai viver uma experiência boa, que vai ser bom pra todo mundo, porque eu realmente acho que é bom. Eu acho que é super bacana, eu acho que é super positivo filhos e mães e pais terem um período só deles. Eu adoro, não confesso, quando os meninos vão pra escola, quando eu tenho minhas coisas pra fazer, porque a hora que eu encontro com eles é tão gostoso, eu tô tão mais tranquila, tô tão mais calma, a gente aproveita tão mais. Então, por favor, não fique com essa dor, tá? Essa dor, esse sofrimento vai acabar passando pra ele. Olá, preciso de dicas. Minha filha está com 1 ano e 3 meses e vai para a escolinha desde os 5 meses. Estamos voltando das férias e o retorno para a escolinha está sendo um caos. Juliana, acontece, né? Costuma acontecer, às vezes a adaptação de novo na escola, né? A readaptação ela é um pouco difícil. Minha dica é você conversar na escola, ver se existe a possibilidade de você fazer uma adaptação, ficar um pouquinho lá com ela e aos poucos, cada dia um pouco menos, e sempre conversando com ela à noite, explicando, olha, filha, é assim que funcionam as coisas, cada um tem os seus compromissos, a mamãe tem o compromisso dela, ela faz isso, ela faz aquilo, ela trabalha, o papai tem o compromisso dele, o seu compromisso é um compromisso maravilhoso, divertido, você vai pra escola, é bacana, é legal. Gente, eu vou pedir uma pausa de 1 segundo que eu vou ter que botar só pra carregar aqui o meu maravilhoso telefone, que a bateria tá com pouca, e eu tenho um monte de medo que dê um tilt, eu fique sem e corte a nossa live. Mas eu tô aqui, vou botar pra carregar, e aí vai ficar tudo bem. Vamos lá. Eu vou continuar respondendo as perguntas. Hoje eu tô fazendo, gente, segurando a live, sem deixar solta, paradinha, mas eu tô achando que tá até mais legal, né? Parece que a gente tá mais próxima, que a gente tá batendo um papo. Vamos continuar aqui. A Priscila, minha filha está com 2 anos e 1 mês, quero ir tirando o peito e a fralda. Pode entrar na creche? Para poder entrar na creche, tem como me ajudar? Priscila, dica para tirar a fralda, eu tenho vários posts no blog, eu tenho vários vídeos no canal do YouTube, dá para você dar uma pesquisada lá, tem todas essas informações. Dica para tirar o peito, eu tenho um post que eu fiz sobre o desmame do Caê, também passa algumas dicas, então dá uma olhadinha, post e canal Macetes de Mãe tem essas informações, tá bom? Só dá uma olhadinha lá. A Letícia, bom dia, o normal é o bebê ter apenas um dente em cima, ele tem 7 meses? Normal, tem bebês que acabam tendo o dente antes em cima, antes embaixo, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, tem um bebê que tem 4 meses, tudo normal, tá bom, gente? Olha, Marilene Freitas. Oi, bom dia. Eu tenho um bebê de 9 meses, ele engatinha e chora o tempo todo atrás de mim. Não dá sossego nada, não dá sossego pra nada.
Aqui que ela fala alguma coisa de dormir, ele ainda tinha, mas toda hora quer cola. Eu acho que ele dormia melhor, mas agora quer colo. Então, Marilene, 9 meses pode ser bem a fase da angústia da separação. A do Léo, por sinal, ela foi bem forte aos 9 meses. Ela não foi tão forte no 7. Então, pode ser que você esteja passando por isso. A Kátia Farias Oliveira deu um bom dia. A Luzia deu um bom dia. A Andréia Santos, bom dia. Eu ouvi a opinião, eu queria ouvir a opinião no caso de bebê que só aceita mamar no peito, não aceita leite no copinho, mamadeira. E teremos que nos separar, já que em seguida inicia a escolinha. Bom, uma opção é você tirar o seu leite, né, pra mandar pra escola, tentar na mamadeira e tentar no copinho, com o seu leite. Mas aí tem essa questão, mas como? Se o bebê não pega o copinho, não pega a mamadeira. No blog eu tenho um post que eu acho que são com 10 dicas que ajudam o bebê a pegar a mamadeira, que é justamente para esses casos de escola e etc e tal. Então eu sugiro você entrar lá e conferir no blog que tem todas essas informações, porque agora eu falar sobre todas elas eu nem vou conseguir lembrar das 10. Ó, a Fernanda deu um retorno aqui, que o horário da manhã para fazer a live é melhor. Obrigada, Fernanda, tô anotando aqui. A Silmara falou a mesma coisa, esse horário é muito bom. Vamos ver, a Bruna, a mesma coisa, esse horário é perfeito para mim, porque o bebê sempre dorme nesse horário. A Marta, que deu um bom dia. A Odete tá contando que a bebê tem cachumba, tem 1 ano e 5 meses, tá com essa fase, né? Tem várias doenças que eram da nossa infância, que parece que foram erradicadas, acabaram voltando, então que pena, né? Tipo, infelizmente. Deixa eu fazer ligar aqui meu computador, que ele desligou, e eu vou acompanhando um pouquinho pelo computador também. Fase da separação com gêmeas é mais fácil? A Vicky tá perguntando, a Vicky Freitas. Vicky, eu não sei te responder. Eu achei uma boa pergunta, porque eu tive um filho só, né? Agora, eu não sei se pelo fato de terem as irmãs, já existe um vínculo entre elas e isso ajuda, ou ao contrário. Se por ter a irmã, existe aqueles ciúmes da irmã e o grude na mãe é maior. Aí eu não sei te dizer. Se tiver alguma mãe aqui com filhos gêmeos que já tenham passado por essa fase e quiser dar uma resposta para Vicky, pode ficar à vontade para dar a resposta. Sandra Façanha me perguntou, com quanto tempo tirar o nenê do peito? Na verdade, Sandra, o bebê, a sugestão é que seja amamentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses. A partir dali, que ele continue sendo amamentado, além, né, da papinha, da comida que ele come, até pelo menos 2 anos de idade. Essa é a orientação da Sociedade Americana e da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Tayana Nunes. Estou chorando por dentro, minha nega vai pra creche, socorro. Tayana, por favor, você tem que passar pra ela a segurança, a tranquilidade, mostrar que tá tudo bem, que vai ser uma experiência legal. Se ela sentir que você tá angustiada, ela vai se angustiar e ela vai sofrer. Que foi uma coisa que eu já falei várias vezes hoje aqui nessa live. Fernanda Cavalcante, fala sobre criação com apego. Boa colocação, Fernanda. A criação com apego, eu não fiz a criação com apego com os meninos, né? Inclusive, é um tema que eu quero me aprofundar mais, eu quero abordar mais no blog, mais no canal, mas ela é algumas das teorias da criação com apego é que realmente, assim, você amamenta o bebê em livre demanda, você dá muito colo, o bebê dorme na cama com você é muito grudada no bebê, você atende sempre as demandas dele e tal. E aí tem gente que é super contra, porque diz que a criança cresce mimada, que a criança cresce sem limites, e que a criança fica muito grudada à mãe e não consegue se desgrudar da mãe depois. E quem faz a criação com apego diz que não, que pelo contrário. A criança, ela recebeu tanto amor, tanto carinho, tanta proximidade, tanto suporte, tanto apoio, o vínculo foi tão forte nesse início que eles se criam crianças independentes, muito mais independentes do que outras crianças que não tiveram a criação com apego, né? Que é esse tipo de criação, essa linha.
e que não tem nada a ver, não atrapalha em nada a questão da independência da criança. Então, Fernanda, eu falei um pouquinho, muito brevemente, né, porque não é o tema aqui, mas eu sugiro dar uma pesquisada que tem uns temas muito legais que falam sobre isso, né, uns canais, uns blogs muito legais que falam sobre esse assunto com mais propriedade que eu, que acabaram, né, optando por essa forma de criação. Olha, a Lauriane Santos está dizendo que amou a live. Acho que essa live, ela tá mais solta, né? A live eu tô segurando o celular, a gente fez num horário diferente, tá com uma coisinha mais de bate-papo. Eu também tô super curtindo essa live. Fiquei com um carinho bem grande por ela, devo confessar. A Ana Machado tá me falando. Para quem vai cuidar do bebê no momento que a mãe volta, o que pode ajudar nessa fase? Bom, quem vai ficar, né? Nesse caso, vamos dizer que seja um cuidador ou que seja uma avó. Eu acho que tentar manter a rotina que a criança tinha com a mãe, por exemplo, a mãe tinha uma rotina com a criança, cortava em determinado horário, fazia um passeio em determinado horário, banho em determinado horário, almoçava em determinado horário, manter essa rotina, se possível dentro da casa da criança, se não for possível, porque a criança tem que ir para casa dos pais, né, dos avós. Talvez a mãe ir uns dias antes e começar a adaptação da criança lá nessa casa. Mas é sempre tentar manter uma rotina que a criança já tinha para que ela não sinta tão fortemente essa quebra, né, essa separação aí de, nossa, eu vivia com a minha mãe de um jeito, agora eu tô vivendo com outra pessoa completamente de outro jeito. Como é que é isso? Não, vamos tentar manter a rotina. Aqui, ó. A Clean botou para vocês um link aqui do canal do YouTube com dicas para ajudar o bebê a engatinhar e a andar. Eu não tinha de cabeça o link aqui, então na hora que me foi feita a pergunta eu não tinha como postar aqui, mas a Clean já colocou, é só vocês darem uma olhada e entrar lá. A Silmara, bom dia, meu bebê tem 1 ano e 2 meses, trabalha, ele fica com a vovó, agora resolvi colocar na creche. Ele começa a fase da adaptação no dia 5/2. Mas quando saio todos os dias, vou dar tchau. Ele, não peguei o fim, Silmara, porque corta, né? Mensagem longa que eu não consigo visualizar, não vou conseguir responder a sua pergunta porque eu não sei o que era realmente o final dela. A Raquel Schmidt, volto a trabalhar em março, minha mãe vai ficar com a minha filha. Como fazer a adaptação delas? Deixa elas sozinhas por algumas horas, ajuda? Pergunta, sua mãe vai ficar na sua casa ou a sua filha vai pra casa da sua mãe? Se a sua mãe for ficar na sua casa, já traz a sua mãe uns dias antes pra ficar vocês 3 juntas. Se a sua filha vai pra casa da sua mãe, vão vocês já uns dias pra lá e fiquem vocês 3 juntas lá. E tentem isso que eu acabei de falar, manter a mesma rotina que você tinha com a sua filha, você com a sua filha, a sua mãe manter com a sua filha. Então o ideal é não quebrar muito a rotina, porque a rotina de ficar com a mãe já tá sendo quebrada, né? Então quanto menos rotinas a gente quebrar, melhor. Tailânia Lima, me ajude, tenho uma filha de 1 ano e 5 meses e começou a dormir com a gente na cama e agora não quer mais dormir no berço. Tailânia, é um assunto complexo, eu não tenho dicas minhas próprias sobre isso, porque eu acabei nunca fazendo cama compartilhada com os meninos, mas no blog, no canal, se você pesquisar, tem material sobre isso, é só você dar uma pesquisadinha lá que você encontra, tá bom? No canal Macetes de Mãe tem. Cristiane Silva Alves, bom dia. No caso de gêmeas, a fase da separação é mais leve? Essa pergunta foi feita, já que infelizmente eu não sei responder, porque eu passei por essa fase separada, né? Os meninos tinham idades diferentes e eu acho que teriam que perguntar realmente para alguma mãe que teve gêmeos para ver se fica mais fácil, fica mais difícil, como é que fica. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, ver como é que andam as coisas no computador. Fechar aqui. Gente, o tempo voou, tem mais 5 minutos só. Deixa eu dar uma corrida aqui, responder mais algumas perguntas. Bom dia, gostaria de oferecer a fórmula para minha filha de 2 anos. Alguma dica para esse processo? Você pode, eu tenho umas dicas assim. Você pode, por exemplo, ir com ela, escolher um copo. Você quer deixar de oferecer a fórmula ou você quer deixar de oferecer a mamadeira? Que agora eu fiquei na dúvida. Porque se for a mamadeira, você pode escolher junto com a sua filha um copo que ela goste e dizer, bom, agora você vai tomar o leite aqui. Ou então, se você quer deixar de dar a fórmula para mudar para o leite normal, também, às vezes, com um copo diferente, alguma coisa diferente, você tentar essa alternativa. Não tenho muito experiência
nesse sentido pra te passar. Minha filha tem 1 ano e 6 meses e vai pela primeira vez pra creche. Ela come de tudo, mas a separação acaba comigo. Tá? E nada de sofrer com a separação. A sua filha não pode sentir que a separação é uma coisa ruim. Ela tem que sentir que faz parte da vida. Com o tempo, cada vez mais, pais e filhos ficam separados. E não tem problema nisso. Os pais vão trabalhar, os filhos vão pra creche, depois os filhos vão pra escola, depois os filhos vão começar a ir pra casa dos amiguinhos brincar. E eu acho que isso é positivo tanto para essas crianças quanto para os filhos. Eu acho que a gente tem que sofrer menos na separação com os nossos filhos. Nós temos que nos preparar para isso. Isso é muito importante. Caroline Machado, me ajude, eu não sei o que fazer. A minha filha de 3 anos é muito desobediente e não respeita de jeito nenhum, ela é teimosa. Caroline, estou vivendo mais ou menos isso com o Caetano. Caetano vai fazer 3 anos agora, no dia 8, ele tá dificílimo. O que eu faço? Eu tento entender o que ele quer, vejo, é possível atender, o que você quer? Ah, eu não quero parecer a camiseta, porque eu não quero parecer a camiseta. Posso trocar a camiseta? Posso pôr uma outra camiseta que ele vai se sentir mais confortável? Se eu puder, beleza, eu faço. Ah, ele quer ir de bermuda e o dia tá frio. Não, essa opção não tem, então eu não vou fazer e vou explicar pra ele que não e vou deixar ele reclamando e brigando um pouco e daqui a pouco que ele cansou, que ele gastou a energia reclamando e brigando, eu levo ele, vem aqui fora ver o passarinho, olha o passarinho na árvore. Muda o foco do assunto, ele acalma. Eu faço isso com o Caê, ajuda e não sei, talvez você pode tentar e ver como é que funciona com a sua filha, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, meninas, nosso tempo tá acabando, tá chegando 11 horas da manhã, então já vou começar a me despedir. Infelizmente, eu não consegui responder todas as perguntas aqui ao vivo. Meu dia tá meio corridinho hoje, porque eu tenho a adaptação do Léo na escola, tenho algumas coisas pra fazer, mas à noite, né? Porque mãe que tem blog, tem canal, tem YouTube, tem Instagram, ela trabalha à noite também. Então, depois de eu botar os meninos pra dormir, eu vou entrar de novo aqui na live e vou tentar responder algumas perguntas que não foram respondidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz com a participação de todo mundo. Eu fiquei triste de não conseguir responder tudo ao vivo, mas eu vou responder nos comentários. Obrigada pelo carinho de vocês, por todas as mensagens que vocês me mandaram, dizendo que foi legal, que gostaram. Legal saber que esse horário funcionou melhor. Quero lembrar que todas as quinta-feiras tem vídeo novo no canal da Clean. O vídeo entra às 14 horas no ar. Então, entrem lá, confiram. Inscrevam-se, deem uma olhada, acompanhem, os vídeos estão muito bacanas, estão muito bem feitinhos, a gente tá fazendo com muito carinho, tá sendo um trabalho assim super de equipe, sou eu, a minha produtora, a Clean, os funcionários da Clean, assim, tem uma galera envolvida pra fazer esses vídeos, tá muito legal, entrem lá, inscrevam-se no canal, o canal da Clean YouTube, youtube.com/cleanoficial, já tem vários canais lá, alguns vídeos eu tô aos poucos chamando na página do Facebook do Macetes de Mãe também, porque o conteúdo tá muito legal, tá ajudando muito as seguidoras do Macetes, mas se vocês quiserem acompanhar tudo, tem que entrar lá no canal da Clean, tem que se inscrever, tem que marcar o alerta de novos vídeos, por quê? Porque quando você marca o alerta de novos vídeos, toda vez que um vídeo novo entrar no ar, você vai ser avisado. Por enquanto, os vídeos estão entrando uma vez por semana, mas vamos ver, né, se continua, se aumenta, a gente nunca sabe como é que segue o canal, né? Às vezes o canal fica tão bacana que começa a se produzir mais conteúdo e tem mais dias e tal, e o canal da Clean tá muito bacana mesmo. Tanto no conteúdo, que tá super rico, no visual, a gente tá fazendo com muito carinho, com muito cuidado, tá todo mundo super engajado. Então é isso. Em breve eu dou mais informações pra vocês sobre a próxima live. Por enquanto, o meu super beijo, do meu super obrigado. Foi pra mim, acho que a live mais especial de todas que eu fiz. Foi muito gostoso conversar com vocês. Eu senti que eu tô mais pertinha de vocês hoje. E obrigada por todo mundo que esteve aqui. Beijinho, até a próxima. Eu vou concluir agora a live e vou deixar o vídeo salvo aqui pra quem quiser assistir depois, tá bom? Grande beijos. Ah, gente, só um aviso. Eu vou responder nos comentários quem não foi respondida ainda, tá? Porque muita gente deixou pergunta, deixou dúvida aqui que eu não consegui responder ao vivo, porque a live de hoje bombou mesmo. Então, à noite eu vou entrar e vou responder os comentários. Então, por favor, não deixe de acompanhar, de entrar de novo na live e de ver a resposta, porque vão ser respostas por escrito lá no comentário. Só que eu só vou conseguir fazer isso à noite porque eu sou mãe e vocês entendem que a rotina é meio doida, né? Tá bom?
Beijo, adorei vocês aqui.